Hoje o nosso assunto é sério. Nós vamos falar sobre sociedade, problemas, consequências, como é que você tem uma boa sociedade. A questão é que quando a gente começa a empreender, tem sempre uma dúvida, né? Devo ou não ter sócios? A questão é meio séria e vocês devem saber, já devem ter passado por isso, porque se você não teve uma empresa, se você não tem uma empresa, se você não pretende ter uma empresa, que eu espero que você pretenda, né, que é o melhor dos mundos, mas você já pensa em casamento, né? Todo mundo quer um casamento, quer um amor para chamar de seu, né? Mas vamos ser mais simples, até o namorado, namorada, né, uma paquera, até isso é um empreendimento, a gente sabe disso, né? E aí, quando você estabelece uma relação, você não tem como fazer um pacto pré-namoro, igual tem o pacto pré-nupcial. E você não tem como fazer testamento, você não tem como fazer divisão de bens. Então você fica entregue à vida, né? Talvez daqui a uns anos, com a questão de o povo estar casando menos, a gente tenha pacto pré-namoro, né? Mas, dito isso, a gente tem que entender que tudo é sociedade, tá certo? E quando você tem filho, você tem bens da sociedade, né? Olha que visão bagunçada, né? Mas tirando a questão perversa da visão, os filhos são bens da sociedade, que é o casal, né? E aí, é, quando você separa, tem sempre a discussão, né? Com quem fica a criança? O normal é ficar com a mãe. Mas e aí, como é que fica o carro? Como é que fica a casa, né? A discussão de sociedade empresarial é a mesma coisa, só que na sociedade empresarial você tem um documento, né, que é o Pacto de Sociedade, o contrato social, que dizem mais detalhadamente o que vai acontecer com a empresa, o que não é o caso do casamento, né? Pois é, não sei quem tem um bom pacto pré-nupcial, né? Mas deixa eu dar boa noite aqui para Cecília que chegou. Boa noite, Cecília. Sentimos muito a sua falta, seja muito bem-vinda. Estive ausente por compromisso que não tinha opção de definir a agenda. Você sabe que eu sou cimento, carente, né? Triste, possessivo, mas eu entendo que deve ter sido uma boa razão, né? Claro, eu sou compreensivo apesar de tudo, né? Brincadeira, Cecília, seja muito bem-vinda, como sempre. E hoje o nosso assunto é sociedade, hein, Cecília? Fica aí que você deve ter o seu marido como sócio, além de marido, né? São duas sociedades. E aí, a questão da sociedade, ela fica séria, mais séria do que ela já é, quando é sociedade entre marido e mulher, não é? Ou na sociedade atual, entre marido e marido, entre mulher e mulher. E pode ser até mais complicado ainda entre pai e filho, né? Pai e filha, mas tanto faz o gênero. A questão é ser pai e filho, mãe e filha, né? Isso é complicado. E a gente vê lá nos Estados Unidos é muito comum a criança de Hollywood, né? Os atores milionários, eles pedem emancipação e dão tchau para a família, né? Isso é um rompimento de sociedade prematuro. Então, no final das contas, é tudo sociedade. E aí você vai falar, né? Não, professor Marcão, que visão mais economista, né, financeira. Não é, gente, é isso mesmo. Só que isso é uma boa analogia para a gente entender o que é que a gente está falando aqui, as complicações que são ter sócio, tá certo? Mas vamos começar aqui, a gente discutindo isso. Esse assunto, eu trouxe ele aqui hoje por causa do número de perguntas que eu recebi lá de pessoal que participa aqui dos webinars e que estão no grupo do WhatsApp. O pessoal participa do grupo VIP, né, dos participantes dos webinários. Quem quiser participar, o link está aqui na descrição, tá? Você se inscreve lá no grupo e você recebe informações especiais, né? E tem acesso especial aqui ao professor Marcão. E eu recebi um monte de perguntas de todo tipo disso, né? Eu tenho uma filha que eu tenho uma sociedade e aí ela está namorando com um rapaz aqui que eu não estou gostando do que, como é que isso vai caminhar. Então eu devo separar a sociedade, né? Isso é muito danado, pessoal, porque você romper a sociedade com um filho,
porque está namorando com uma pessoa que te desagrada, isso é meio complicado, né? Nesse caso, eu não dei opinião, não. Estou aqui trazendo para a gente ver o que a gente faz, né? A Cecília está dizendo, com certeza foi um caso complicado para ela, né? Estou atenta, abraço fraterno para André. Muito obrigado, Cecília. Eu espero que você tenha visto os webinars gravados que você não esteve aqui participando. Tá bom? Hoje eu queria ver muito a sua visão sobre sociedade. E o complicado disso, entre marido e mulher, por exemplo, que tem casais que se dão muito bem e de repente separa. Não é? O marido trai, a mulher trai, ou sei lá o que foi. E aí como é que fica a empresa? E quando você quer fazer um testamento, né? Porque você pode ter uma empresa que tem 10 sócios, né? Uma empresa grande, morre um sócio. A família herda a sociedade. Então você já viu a confusão que é, né? A família daquele que infelizmente veio a falecer quer dar palpite na empresa, quer ter assento, não é? Quer mandar, quer passar a entender de uma empresa de uma hora para outra. Então são visões que a gente tem que estar atento antes de abrir uma sociedade, porque a coisa pode ficar feia, tá certo? E as coisas complicam, a gente sabe, muito mais do que a imaginação dos filmes e séries, né? Não sei se vocês viram A Casa Gucci, em que o grande Gucci morre, fica para a família, e tem aquela discussão, né, de quem é o herdeiro, quem não é herdeiro, quem vai ser o estilista. E é mais complicado ainda porque é mais do que uma sociedade, era uma sociedade familiar, tudo milionário, né? E o grande criador, né, a casa Gucci, depende de um estilista. E o grande estilista tinha falecido, né? Então ficou aquela guerra para ver quem é que ia ser o sucessor. A coisa não é fácil, não, né? Mas a principal pergunta que me chamou a atenção foi essa aqui. Um grande amigo meu me procurou para me propor sociedade no meu pequeno negócio. Ele argumentou que está com a intenção de sair do seu emprego atual e ser meu parceiro para que nós dois realizemos o sonho de sermos patrões. Eu confio muito nele e somos amigos há muito tempo, mas eu não sei se será uma boa para a nossa amizade. E se não conseguirmos sobreviver aos problemas, o que eu faço? Nesse caso, eu mandei quase um relatório para essa pessoa, porque houve umas 15 perguntas muito iguais a essa desse que eu falei para vocês. Então, eu achei melhor fazer um pequeno relatório e mandar para as pessoas que fizeram a pergunta, porque isso é um caso muito sério, né? A sociedade, pessoal, via de regra, ela não sobrevive. Isso é triste, né? Você tem amigo de longa data, mas quando entra dinheiro e quando a pessoa, né? Como ele disse aqui no relato dele, que o amigo está querendo sair do emprego, a hora que tiver um problema, o amigo vai jogar na cara, né? Ah, eu saí do emprego para vir para cá e você enterrou a nossa empresa. E aí começa aquelas discussões que não tem sentido, né? Mas a coisa é muito feia. Falando então de sociedade, uma primeira coisa que eu queria trazer para vocês, e a que tem muita pergunta sobre isso, é que tipo de sócio que existe. Quer dizer, o amigo quer ser sócio, né? Então vai criar empresa com a esposa. Que tipo de sociedade que eles podem ter? Então eu falo para vocês, o primeiro tipo de sociedade é o sócio proprietário. É aquele que criou a empresa, né? Vamos dizer que aqui na MVP Consult é a minha empresa que eu criei, eu sou um sócio proprietário em qualquer situação, né? Se eu tiver sócio. E aí vamos dizer que eu tenha um sócio. Então eu vou ser um sócio proprietário, assim como os outros. A questão é que o sócio proprietário, ele é um conceito meio vago, porque é um sócio meio enfeite, né? Vamos dizer lá no Magazine Luiza, a Luiza Trajano, que já está um pouquinho mais idosa, né? Um pouquinho menos jovem, pode ser que ela queira ficar quieta no canto dela, mas não quer sair da empresa, então ela pode permanecer como sócia proprietária, sem ter uma função específica, né? Porque se ela começar a trabalhar alguma coisa, ela começa a acumular. E aí ela vira sócio administrador, sócio negociador, sócio gerente de recursos humanos. E aí começa a ter outros títulos, né?
O sócio administrador mesmo, que é o segundo tipo, é um sócio que é responsável por conduzir o negócio, tomar decisões, assinar documentos, responder pela sociedade, tomar diversas ações gerenciais. Ele pode ser, né, aquele que manda na empresa, pode ser o filho do sócio proprietário, né, e ser aquele que coordena tudo. E isso, hoje, no final das contas, é o que mais tem. Você ter sócios e todos são administradores, cada um com um papel, porque não pode ser uma bagunça, né? E cada um com um papel para poder ter o poder da caneta naquele assunto específico, né? E o normal não é ter sócio proprietário, o normal é ser sócio administrador. Tem o sócio cotista, que é aquela pessoa que compra uma cota, que é equivalente a você fazer um IPO, colocar a sua empresa na Bolsa de Valores, aqueles ações, né, ação nominal, ação não sei o quê, aquele monte de classificação que tem na Bolsa de Valores, são de fato sócios cotistas, né? São pessoas que têm uma cota da empresa e que pode negociar. Pode ser que eu compre uma cota da sua empresa, espere ela valorizar e quando ela valorizar eu vendo, né? E lucro em cima disso. A questão toda é que o sócio cotista, normalmente, você não pode contar muito com ele, não. Ele é um sócio investidor. Quando ele começa a ter qualquer outro papel, ele vira outro tipo de sócio, né? O sócio administrador, o sócio responsável pela área de relacionamento com o cliente, e por aí vai. O cotista, que tem esse nome, ele comprou uma cota e ele, de fato, não trabalha na empresa, tá bom? Então, a gente tem 3 tipos de sócio. Deixa eu anotar para vocês aqui, para vocês não esquecerem. É bom que vocês resolvem se vocês vão querer anotar. Então, nós temos tipos de... Desculpa que eu não compartilhei a tela. Tipos de sócios. Então, nós temos o sócio proprietário. Deixa eu mostrar coisa aqui. O sócio proprietário, o sócio administrador e o sócio cotista. Lembrando que isso tudo pode ter outros nomes, dependendo de como for a questão dentro da empresa, né? Quando a gente tem uma empresa pequena, né, uma costureira, né, que faz a reforma em roupa, uma pequena lavanderia, uma pequena padaria, o normal é o proprietário ser tudo, né? Porque ele é que faz tudo, resolve tudo, paga tudo. Aí vira aquela empresa de um sócio só, né? Não deixa de ser legal. Quais são os tipos de sociedade? Agora a gente está falando de outra coisa. Tipos de sociedade. A gente tem que estar de olho aberto com isso aqui, porque tudo dá problema. Nós temos a sociedade simples, que é de uma pessoa com outra, né? Sociedade simples. E eu vi também o caso da sociedade unissocial, que é o sócio que é sócio dele mesmo. Por incrível que pareça, existe isso. E é bem interessante, né? Tem que ver na legislação se ainda existe. Oi, Maria! Que luta custei entrar, Gabriel tomando banho. Ô, Maria, pelo menos você conseguiu chegar. Boa noite aí. Maria é muito show. Então, a gente tem a sociedade simples, a sociedade de nome coletivo. Eu não vou entrar em detalhe, não, vocês procuram, eu só estou localizando aqui para quem tem curiosidade saber do que tem. Existe a sociedade comandita simples. Comandita simples, que é uma coisa menos interessante. A sociedade limitada, que a gente mais conhece, né, que é a LTDA, que a gente limitada, que é a LTDA, que é muito comum, né, que é aquele conjunto de sócios que tem um papel bastante específico. Tem a sociedade anônima, as SAs, né, onde as pessoas, a maioria das vezes, elas têm cota, né, anônima. A comandita por ações, olha que confusão, tem muito esse tipo de sociedade, comandita por ações, tem a cooperativa,
Cada tipo de sociedade desse dá para a gente fazer 2 webinars, né? Cooperativa. Tem a sociedade onde há conta de participação, e tem a sociedade, que é um tipo bem específico, de advogados. Aí você vai falar, mas tem de engenheiros, tem de médicos. Para ser sincero, eu não sei, a legislação muda todo dia. As mais comuns são essas aqui, tá bom? Pelo menos as que eu tenho notícia. Caso vocês se interessem pelo assunto, eu recomendo que vocês vejam aí na internet, tem tudo isso aí explicado, porque o nosso papel aqui é discutir mais a questão psicológica, administrativa, do que a questão técnica e legislativa, né? Tem gente aí melhor do que eu para discutir isso. Nossa questão é mais uma questão gerencial. E aí, das perguntas que eu resolvi selecionar 8 perguntas, que são bastante, acho que eu gostei muito. Qual é o perfil do empresário? Olha só que legal. Qual é o perfil do empresário para uma sociedade? Então é assim, quem é que tem um perfil que pode ser considerado um perfil bom para ser um parceiro numa sociedade? Aí você pode falar, o legal é um amigo, né? O legal é a esposa, o legal é o pai. É muito comum, né? Você ter empresa em que o pai tem lá seus 50 anos, aí o filho formou na faculdade, etc. Aí ele entra na sociedade lá com seus 30. Oi, Tim, boa noite. Como é que tá, meu amigo? Você tá bom? Na verdade, meu irmão, né? Mas não deixa de ser amigo. Você tá bom? Que bom que você apareceu. Então, qual é o perfil? Isso é legal a gente entender o perfil, porque pode ser que você se dê bem com a pessoa, mas ela não tem um perfil empreendedor, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado com essa história do perfil desse empresário que vai ser um sócio seu. Se for uma pessoa autoritária, se for uma pessoa que não responde bem à autoridade, se for uma pessoa que procrastina, se for uma pessoa desorganizada, com certeza, a não ser o seguinte, né? Se for 2 procrastinadores na sociedade, a empresa acaba, né? Porque 2 não tem jeito. Então você tem que ter coisas. Lembra bem, a máxima para você escolher, a máxima das máximas para você escolher um sócio é você escolher alguém que te complementa. Então, se você é procrastinador, arruma alguém que é obcecado por cumprir objetivos, metas e tarefas. Quem complementa, né? Senão você já viu como é que vai ser. A outra grande questão do perfil da pessoa que deve ser escolhida é se a pessoa gosta do segmento. Você já pensou que eu escolho alguém aqui para ser sócio do meu canal e a pessoa odeia tecnologia? Vai dar certo? A não ser que ela ame a parte administrativa e não se importe em ficar, né, segundo plano aí, cuidando da parte administrativa, que, aliás, eu adoraria ter um sócio para cuidar disso, né? E pode ser que a pessoa não entenda nada do segmento, e aí fica meio complicado, porque você pode ser uma doceira que está arrumando um sócio que é diabético, sabe? Não vai dar certo, nada contra os diabéticos. E aí você tem um posto de gasolina e você quer abrir uma sociedade com a pessoa. E a pessoa pode ser anti-empresa, né? Um socialista puro. Não vai dar certo. Então tem que ver, porque a pessoa tem que gostar do segmento que você está convidando para ela entrar. A outra coisa para definir o perfil da pessoa que vai ser seu sócio é se a pessoa consegue separar amizade dos negócios. A pessoa consegue separar a amizade dos negócios? Ou se por acaso houver uma divergência, né? Eu estou aqui com o canal e eu tenho sócio e eu resolvo tratar hoje sobre sociedade.
Aí meu sócio fala, não gosto desse assunto. Eu falo, mas não precisa gostar, né? O assunto é importante para quem é empreendedor. Não gosto desse assunto, tem muito trauma. E aí eu falo com a pessoa, vai ser isso, não tem jeito, o assunto vai ser esse. E aí a pessoa fica, leva aquilo para o lado pessoal e para de conversar. Já pensou que situação? Nossa Senhora. Vocês aí que estão aí na plateia, né? Fala para mim se vocês já viveram esse tipo de problema aí. Porque o perfil é complicado, né? Agora, mais do que isso, né? Eu gostaria de saber se vocês têm sócio. Como é que vocês lidam com eles? Por favor. A questão que vem a seguir, que a gente precisa ter muita definição, é se a pessoa é leal. Tá certo? Nós temos que discutir a lealdade dessa pessoa. Lealdade. Porque em tempos difíceis, essa lealdade vai ser colocada à prova. Você já imaginou como é que como é que foram as sociedades, por exemplo, de restaurante, de casa de show, agência de modelo, do próprio carnaval, né, durante o lockdown? E ali você saber, não sei como é que eu vou me virar. E aí o outro sócio fica preocupado com a retirada, ou não quer saber, né? E fica aquela coisa, foi você que quis abrir esse restaurante, eu queria abrir um posto de gasolina, o posto de gasolina não teria problema com o lockdown, agora nós estamos aqui sem cliente, sabe? Essas coisas são terríveis. Então é bom você ter um teste aí para você saber se o seu sócio é confiável, é leal, não é? Você imagina você e sua sogra, nossa senhora, né? Eu amo a minha sogra, não é o caso. Mas tem muita sogra que tem fama de ser pior do que cobra, né? E aí você monta a sociedade com essa sogra. Você já imaginou se essa sogra começa a implicar? Deus me livre. Tem que ver então se vai dar certo, né? Uma questão muito séria é a ética profissional. Quem não tem ética não consegue disfarçar. Então, se quando você coloca essa pessoa como seu sócio, você sabe que ela não tem ética, como é que você vai fazer? Se você já sabia, você não vai poder reclamar. Não é que é o pior dos mundos. E aí você descobre que o seu sócio está fazendo falcatrua, está comprando produto falsificado e vendendo como produto legítimo. Como é que vai ficar a sua cara, né? A não ser que você também seja trambiqueiro, né? Que aí dois trambiqueiros, um não vai reclamar do outro. Mas se você tem um pouco de ética e é o seu parceiro, o seu sócio, não tem, o bicho pega, né? Nossa senhora, depois a polícia batendo lá para poder prender alguém, né? E você, nossa, você fica naquela, né? Nossa, é meu sócio. Que coisa feia, né? Mas tudo tem a ver com a sua condição de escolher, né? Se você não teve a opção, fazer o quê? A questão também é saber se a pessoa tem uma vida financeira estável. A pessoa, ela trafica alguma coisa, a pessoa, ela vende alguma droga, essa pessoa vive endividado, ela é um jogador não é de futebol, né? Jogador de aposta. Vive perdendo tudo, complica. E aí chega para você, nossa, me ajuda aqui, eu perdi tudo lá na corrida de cavalo, e agora eu preciso de um dinheiro aqui, pode descontar do meu Prolabore, né? Isso não dá certo. Então pensa bem nisso para descobrir se você vai estar com o perfil certo de pessoa para ser seu sócio. Tá certo? Escuta aqui o professor Marcão para você ter menos problema. Disso aqui, eu recebi muita pergunta do tipo assim, e quando eu abri a sociedade, o meu sócio jurou que gostava de fazer queijo, mas não consegui virar, o cara não gosta de queijo no final das contas, reclama de cheiro, complica demais. É preferível romper a sociedade e cada um partir para outra, né? Mas fazer o quê? Então eu trouxe para vocês, perdão, a título de curiosidade, você pensar na hipótese de, ao decidir que você vai ter um sócio, você fazer uma entrevista de emprego com ele,
com ela, né? Já pensou nisso? Assim, você tem uma grande amiga de longa data, perdão, e vocês estão pensando em abrir uma sociedade. E a empresa é sua hoje, né? Então você pode fazer uma entrevista de emprego com essa pessoa. Já pensou que maluquice? Mas vai por mim, viu? É uma boa coisa que você pode fazer. Então, olha as perguntas que eu trouxe aqui para você quando fazer a entrevista de emprego com seu amigo. A questão toda. A primeira pergunta, que eu queria, inclusive, que vocês pensassem aí e me respondessem. Em ordem de crescente de importância, quais são as suas prioridades pessoais? Entre negócios, sócios, família, crença, espiritualidade, saúde, bem-estar, hobby, amigos, estudos, outros negócios, outras atividades, voluntariado. Você vai fazer igual entrevistador de emprego. Coloca para mim em ordem de prioridade essas coisas. E aí você vai avaliar se você concorda com a forma que a pessoa enxerga a vida. Não é? Vamos dizer que a sociedade, os negócios estejam lá no 10º lugar. Você vai ter essa pessoa como sócio? Estou falando que as outras coisas não são importantes. Mas, assim, a família é importante, filho é importante, bem-estar é importante, a crença é importante. Mas o negócio está em 10º lugar, quer dizer que não é prioridade. Tá certo? Isso tem que ser muito bem pensado, porque quando você tiver esse sócio, você está tendo ali, né, o marido, a esposa, não é como a gente fala, né, que ter um sócio é ser casado e não ter o sexo, né? Inclusive assim, você tem então os problemas, você tem a dor de cabeça, você tem os maus humores, você tem aquele dia que não está dando certo. E aí o sócio não prioriza, né? Se ele realmente coloca o negócio em 10º lugar, quer dizer que ele vai estar mais preocupado em ter o bem-estar dele, as férias, trocar de carro, levar a mulher para não sei o quê, levar o marido para não sei onde. E aí você vai ficar sozinho na empresa, né? Se você vai ficar sozinho, é preferível não ter o sócio, né? É bom você pensar nisso. A segunda pergunta que você vai fazer, como se fosse uma entrevista de emprego, é você perguntar para o seu futuro sócio: sobre a nossa empresa, qual a sua proposta de valor? Qual o tipo de cliente que a gente busca? Porque se você tem uma empresa de brigadeiro, que a gente vê no Pequenas Empresas e Grandes Negócios da Globo, que é um monte de gente dando certo como brigadeiro, né? E aí a pessoa fala: ah, eu tô querendo pessoas mais fitness, né? Que não gostem, não queiram muito doce. Como é que você vai ter um sócio, que essa empresa é uma empresa de fabricar brigadeiro, que pensa que o cliente deveria ser pessoa fitness? Você está perdido, né? A não ser que você tenha a ideia de transformar o brigadeiro em um brigadeiro adoçado com... Como é que chama aquela plantinha, meu Deus? Esqueci. Sei lá. Com um adoçante qualquer aí, que vai trocar o chocolate por uma coisa mais vegana, né? Feita a partir de alface. Como é que vai ser? Stevia, lembrei plantinha. E aí como é que fica o brigadeiro, né? Você vai ter que se virar aí porque arrumou um sócio que quer que o brigadeiro seja para cliente fitness. Então tem que pensar nisso, de que o que é que ele está pensando para a empresa. Stevia, isso mesmo, Cecília. Mas não é Sévia, é Stevia, tá bom? Obrigado pela contribuição. Você não falou para mim a questão da sociedade. A terceira pergunta que você vai fazer para o seu sócio, que está aí sentadinho, né, fazendo entrevista de emprego, é quanto tempo por semana você vai dedicar para a nossa empresa? Inclusive, você pode anotar isso para fazer parte do contrato, né? Claro. A pessoa fala: ah, eu devo vir aqui de vez em quando. Se não for um sócio capitalista, né, que vai entrar só com dinheiro, que não está se propondo a trabalhar, você está perdido, né? Você vai ter que trabalhar para dois e ele vai ter o prolabore dele, né? Ou seja, ele vai arrumar uma boa fonte de renda, né? Sem precisar trabalhar. Claro que se não é um sócio investidor, que é outra coisa. Mas aí a pessoa fala, né? Ah, eu vou trabalhar aqui 4 horas por dia. Então tudo bem, você já vai planejar sabendo que ele vai ficar 4 horas por dia. Se ele vai ficar 4 horas por dia, por exemplo, também,
você pode definir que o prolabore vai ser proporcional. E essas coisas têm que ser combinadas, porque senão pode ser que ele venha uma vez por semana e fique lá 2 horas. E como é que fica? Não combinou antes, né? Combinado não sai caro, sabem disso, né? E a questão, pessoal, é combinar mesmo. É você saber onde é que está pisando. Por mais que você ame essa pessoa. Por mais que seja um marido, por mais que seja um filho. Tá joia? Essa coisa tem que ser combinado, porque senão você não vai se dar bem, né? A quinta pergunta seria: quais as experiências e habilidades que você vai trazer para a nossa empresa? Aí a pessoa fala: eu sei costurar bem. Só que a empresa é um posto de gasolina. Como é que vai ser? Eu sei jogar bola bem. A empresa não tem a ver com esporte, é um escritório de contabilidade. Então, acho que você não está entrevistando um sócio correto, né? Pensa bem. E vamos dizer que você tem uma funerária e a pessoa tem pânico de caixão, né? De morto. Como é que fica? Tem que ser bem pensado, né? Se bem que tem um sócio de área administrativa, ele passa por cima dessas histórias todas. Ninguém fala: eu vou trabalhar na área administrativa, vou ajudar o empreendimento aqui, cuidando da administração, resolve tudo, né? Uma outra pergunta que você vai fazer para ele é: com qual velocidade você espera que a nossa empresa cresça a partir da sua entrada? Aí a pessoa te responde: não espero que ela cresça não, né? O que você faz com a pessoa? Você dá vontade de dar na cara, né? O que ela está querendo fazer com essa sociedade? Eu quero que em 3 anos a gente seja 15 vezes maior, né? Se ele não estiver entrando com muito dinheiro, pode ser que a coisa complique, né? Porque depois ele vai te jogar na cara que ele tinha essa expectativa e ele se deu mal, né? Porque você não cresceu nada, cresceu só o dobro. Isso complica mesmo. Uma boa pergunta também para se fazer. Lembra que ele está sentadinho, está sendo entrevistado para ser sócio, né? Que nem uma entrevista de emprego. Em quanto tempo ele espera o retorno do investimento? Isso é complexo, porque é o ROI, né? O Return Over Investment. A pessoa pode querer que ela investiu R$ 100 e vai ter 10 milhões no mês. Né? Se não for uma coisa de tráfico de droga, de venda de arma, isso não vai ter jeito, né? E aí, vamos dizer que seja uma empresa filantrópica, sem fins lucrativos. Como é que vai ser? Ele está entrando com capital para aumentar o alcance dessa fundação, né? Que é uma atividade super nobre. Não é bem a coisa de dar o retorno rápido, né? Por exemplo, a franquia, você sabe que o tempo médio é de 1 ano e 6 meses a 2 anos, e tem franquia que demora até 3 anos para dar retorno do investimento. Mas são ótimas franquias em termos de longo prazo. Então a pessoa tem que ter uma expectativa realista, para ela não te julgar na cara que ela não está tendo retorno. Tá joia? Outra pergunta ótima para fazer é: você pensa em um dia vender o negócio? Ou seja, a pessoa está entrando de sócio já pensando em vender. Qual que é o problema? Você está fazendo uma sociedade com um grande amigo, uma pessoa que vamos dizer que você é advogado, e você está trazendo para a sua empresa um outro advogado. Aí esse advogado é fantástico na área criminal, você é trabalhista, né? Então, quer dizer que vão completar ali, vão aumentar o leque de possibilidades do escritório de advocacia. E aí, depois de muita discussão, vocês definem que um vai trabalhar num ângulo, outro no outro e tal, mas é mais ou menos tudo parecido, vai dar tudo certo. E aí, nessa pergunta, você pretende, né, vender esse negócio? Aí esse advogado fala: olha, eu penso que sim, daqui a uns 2 anos eu devo vender minha parte da sociedade, porque eu estou querendo mudar para Londres, para o Canadá, sei lá, né, para o Chile. Como é que você vai fazer? Você já vai ter um sócio que está entrando pensando em vender para outro sócio. Você pode colocar uma cláusula no contrato de sociedade dizendo que você tem que aprovar a pessoa para a qual ela vai vender. Isso complica a venda dele, né? E aí pode ser que
vamos dizer que se você é uma pessoa séria, né, aquelas pessoas compenetradas, e aí ele vende a parte dele para um outro advogado escandaloso, chave de cadeia, e todo dia vai ter aquela confusão no escritório. Já pensou que situação? Então você tem que pensar muito nisso, porque pode ser que a venda da parte dele resulte em um grande desastre, né? É bom saber isso. É claro que a gente pode entrar numa sociedade pensando em não vender, né? Não fazer isso. Mas pode acontecer algum problema muito sério que você precise vender. Mesmo assim, então, você tem que pensar nessa hipótese. Como é que vai ser se for vendido para alguém que você não tem a menor afinidade, né? É muito complicado. Uma outra boa pergunta para você fazer para esse sócio é se ele tiver que mudar de cliente. Então, pode ser que você hoje seja B2B, que lida com empresa, e vai virar B2C, que lida com cliente direto. Vamos dizer o meu exemplo que eu gosto de citar, da costureira, né? Que faz pequenas reformas. Ela é B2C, ela lida com cliente direto. Aí entrou um sócio que quer transformar essas pequenas reformas como B2B. Ele vai especializar, ele quer transformar essa costureira em uma pessoa que reforma uniforme de empresa, por exemplo. Então vai ser B2B. E essa costureira está acostumada a pegar vestido, bainha de calça jeans e tal. E aí muda completamente o segmento, né? Você dá conta? Enfim, é necessário pensar em todas as perguntas. Tem um monte mais aqui que eu vou ver se eu mando para vocês pensarem em como. Eu vou mandar para o pessoal do grupo, tá? Então, por favor, entra no grupo sem receber esse tipo de coisa. São 25 perguntas que eu separei, mas eu vou fazer todas aqui. O webinar fica só sobre perguntas. Mas vocês viram que as perguntas são muito importantes, né? Para você selecionar o seu sócio. E aí, você pode pensar nos argumentos a favor de ter um sócio. Eu tenho um monte de argumentos interessantes. Veja bem, você vai aumentar a capacidade de investimento da sua empresa, porque vai entrar dinheiro, você vai ter dinheiro para fazer investimento, você vai ter um acréscimo de conhecimento técnico ou administrativo, você vai reduzir a insegurança de cuidar do negócio sozinho, você vai ter uma redução de risco, né? Já que você vai ter uma pessoa para compartilhar esse risco. A questão da experiência do negócio pode ser ampliada, como eu citei aqui o caso do advogado criminal, que pode trazer para a empresa um advogado trabalhista que também conhece o direito criminal. Então ele vai te ajudar com o conhecimento dele. Além disso, você vai ter a possibilidade de ter decisões partilhadas e discutidas, né, reduzindo o risco de erro de análise. Isso é claro quando as pessoas têm boas opiniões, né, que não tem muita briga. Você vai ter mais facilidade para controle financeiro, porque você tem uma pessoa para poder te ajudar. Você vai ter uma forma de caminhar mais rápido, né, que você vai ter mais dinheiro e vai ter mais gente trabalhando na empresa, né, e é um sócio. E vai querer que a coisa ande mais rápido e que dê um resultado melhor mais rápido. Ok? São todos argumentos a favor. Aí você vai falar, mas nem tudo é maravilha, né? Nem tudo é só beleza. Concordo. Os pontos negativos são muitos e são muito pesados, né? Não é simples ter um sócio. Então você pode pensar, né? Tal, eu tenho um sócio. Só que de repente você está se matando e o seu sócio está no bem bom, né? De manhã vai para o clube, vai jogar tênis, aí vai almoçar, chega 3 horas da tarde, você está lá na empresa desde 6 horas da manhã, aquele monte de problemas, chega aquele sócio todo, né? Todo bronzeado. Tem que ver se você vai dar conta disso, né? As retiradas podem fazer diferença nos lucros da empresa. Porque antes, vamos dizer que você tinha um lucro de 10 mil reais. Aí entrou o sócio. O lucro passou para 15. O seu lucro, o seu Prolabore passou para 7.500. Que vai ter que dividir o lucro para 2, né? Se é que não vai tirar parcela de investimento, etc. Mas vamos dizer que o lucro seja todo para Prolabore. Entrou o sócio. Não necessariamente esse dinheiro dobra o que é possível tirar para Prolabore. Então, que é o salário, né, do sócio, do dono da empresa.
Pode ser que o seu salário reduza, porque você agora tem sócio. Então você já imaginou, se era 10 mil, você colocou 2 sócios e passou para 15 mil. Então você ganhava 10 mil sozinho. O lucro subiu para 15. E aí cada sócio ficou com 5 mil. Você viu a sua renda dividir pela metade, né? Tadinho de você. Espero que você tenha de como sobreviver com essa prolabore, né? A questão das decisões, que você agrega pessoas para poder aumentar a análise, pode ser que vire aquela discussão que não acaba. Tá certo? Pode ser que você o seu sócio é uma pessoa que você sempre lidou muito bem, por exemplo, a esposa, marido ou esposa, né? Aí vai tomar a decisão, vamos dizer que a esposa começa a ter um perfil mais temeroso, né, mais comedido. Ao contrário, o marido ele era sempre mais atirado, então a mulher gostou de entrar na parceria para ver se a empresa vai mais rápido, né? Aí o marido de repente fica amedrontado e a esposa entrou naquele gás na empresa, né, para poder fazer dar certo. E o marido de repente regrediu. Nossa, isso vai dar uma confusão, né? Já pensou? Erickson, você aqui! Que bom, meu amigo. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Mas é melhor ser dono de 50% da empresa. É melhor ser dono de 50% de empresa que lucra 1 milhão do que ser dono de 100% de uma empresa que lucra 100 mil. O Erickson, não sei, viu? Essa é uma visão simplista da área financeira. Pode ser que para ter 1 milhão, você vai ter que vender sua ética, que é isso tudo que eu estou falando aqui. Pode ser que essa pessoa seja um corrupto. Pode ser que essa questão do 1 milhão não seja uma coisa muito saudável, né? Olhando assim de leve, por isso que você falou, eu concordo. Eu prefiro ter 50% de 1 milhão do que ser dono de 100% de uma empresa de 100 mil. Mas esse é o caso contrário do que eu estou falando. Se você puder colocar alguém na sociedade e aí o seu lucro, o rendimento da empresa, fica multiplicado por 10, com certeza é uma ótima aquisição, né? Com certeza, vai ser uma ótima sociedade. É isso que você está completando, mas a sociedade exige um alinhamento de perfis meio difícil de existir. Por isso que dá tão errado, né? Então você veja, nós dois somos amigos há longo tempo, né? Eu e o Erickson, mas se a gente colocar uma sociedade pode ser complicado, né? Ele torce para um time, eu torço para outro, ele mora num bairro da cidade, eu moro em outro, ele tem outro tipo de costume. E quando a gente vai, né, como dizem, comer 1 quilo de sal, a coisa muda, né? E ele está completando, senão esbarra em diversos problemas, como mencionou, senão virou uma dor de cabeça sem fim, que pode por vezes a empresa de vez, fim a empresa de vez. E o que é pior, né, Erickson, a sociedade. Ele está rindo aqui de nós dois montando a sociedade, né? E mais do que por fim a empresa, pode por fim a amizade, isso que eu acho mais triste. Então, tipo nós dois aqui, né, grandes amigos há longo tempo, aí montamos uma empresa e brigamos. Olha que triste, isso não tem, não, isso é horroroso. Pior do que fechar a empresa, né? Mas aí a coisa é essa mesma, ele tá rindo. E aí uma outra questão de ter sócio é que você perde o controle. Então, se você era sócio dessa empresa do Erickson aqui, de 100 mil reais, e você era dono 100%. A empresa passou a dar um lucro de 1 milhão, mas agora você só tem parte da sociedade. Se esse sócio que entrou com uma parte, vamos dizer que ele pediu 51% para poder entrar na sociedade e injetar o capital que possibilitou esse crescimento. Será que vale subir esse dinheiro todo, mas você passar a ser funcionário do seu sócio? Tem que pensar muito nisso. Porque quando você vende o capital nessa parte, assim, mais do que 50%, você passa a ser funcionário do seu sócio. Entende? Pode ser que ele vire o jogo e aí ele passa aí pouco na empresa e quando ele vai para te cobrar. Nossa, essa empresa podia estar dando mais dinheiro, você não trabalha, que não sei o quê. Já pensou que situação? Pois é, pensa bem nisso.
Esses desentendimentos são uma coisa, né? Na nova novela da Globo, não sei se vocês estão vendo Travessia, tinha um caso aqui de uma consultora que os sócios tinham uma dinheirada danada lá e eles eram sócios. O que aconteceu? Um sócio pegou o outro sócio transando com a esposa dele. Olha que situação. Ele pegou o revólver e queria matar o cara, né? A assessora não deixou. Mas então, a gente tem, além disso, motivos para acabar com a sociedade. Eu vou até voltar aqui com a minha anotação, porque isso é muito importante. Quais são os motivos para você acabar com a sociedade? Veja bem, o dinheiro investido não foi suficiente. O cara trouxe para a empresa R$1 milhão, mas que não fez cosquinha do que a empresa precisa. O dinheiro investido não foi suficiente. Não foi suficiente. Isso é muito comum em startups de tecnologia. Você tem lá um capital que você investiu lá 500 mil e você arruma um sócio de 1 milhão. E aí você ficou... O seu sócio ficou com 60%, você ficou com 40%, né? E aí, quando você percebe, o dinheiro entrou e já sumiu, não deu para comprar os equipamentos que você queria, não deu para contratar a equipe que você queria. E aí o dinheiro foi embora e a coisa não realizou, né? Esse é um bom motivo para poder acabar com a sociedade. Deixa eu pôr o título aqui que eu esqueci. Motivos para encerrar a sociedade. Motivos são muitos. Eu trouxe apenas 5, eu acho. 2, 3, 4, 5. Isso. O sócio não rendeu. O sócio entrou e falou: eu vou fazer mundos e fundos, eu vou criar inteligência artificial, nós vamos lidar com holograma, nós vamos entrar no metaverso. Mas o que aconteceu? O sócio não conseguiu trazer a competência técnica que ele prometeu. E aí como é que fica? Fica os dois ali, né? O dinheiro não foi suficiente, ele não trouxe, não fez nada do que ele prometeu. Você não tem metaverso, você não tem inteligência artificial, e o cara tá lá, né? Querendo resultado. Nossa Senhora, a gente sofre muito, né? Outro motivo para você acabar com a sociedade é a gestão do negócio é um fracasso. Quando você era sozinho, você tinha gestão. E aí, quando você trouxe o sócio, bagunçou tudo. Vocês não conseguem chegar a um acordo, você não consegue ter uma decisão conjunta. E aí, como é que fica? A gestão foi pro buraco, né? Foi pelo ralo. E aí você faz o quê? Você vai chorar? Como dizem, né? Chorar na cama, no travesseiro lá. Mas não vai dar certo, né? Deixa eu ver. Eu não tenho... Eu ia colocar um negrito aqui. Tem alguma coisa aqui tocando uma campainha, mas eu não sei o que. Triste. Mas então a gestão do negócio é um fracasso. Isso é muito danado, porque isso aqui é briga na certa, né? Fica um colocando a culpa no outro. E aí nós temos, então, o quarto motivo para encerrar a sociedade é dificuldade de tocar o empreendimento. O que é isso? O novo sócio brigou com o cliente. Já pensou que tristeza? Você tem um cliente ali de 30 anos, né? Seu pai cultivou aquele cliente, aí você assumiu a empresa, aquele cliente é gente boa, o cliente é legal. E que campainha é essa? Que coisa, hein? Tecnologia tem disso. Aí a pessoa, seu cliente lá que você adorava, né? Você é padrinho do filho dele, aquele cliente que é mais família do que tudo. O que aconteceu? Você colocou que você teve um sócio, esse sócio chega e briga com esse seu cliente. Olha que tristeza. Não tem como você tocar o empreendimento desse jeito, né? Ou então vamos dizer que a menina que você batizou
ela se torna uma mocinha ali dos 16 anos, um rapazinho de 16 anos, e o sócio vai lá e tentou namorar com a menina e o menino e não deu certo. Olha que confusão, só para poder atrapalhar, né? Então, isso que eu estou dizendo aqui, gente, tem muitas lições para a gente pensar, tá? A primeira coisa é cuidado, porque o tal de 1 quilo de sal juntos, né? Você já deve ter ouvido falar isso. A gente quer o casamento, quando você casa, espera acabar 1 quilo de sal para você ver se deu certo. A questão toda, pior de todas, é desentendimento completo. Esse é o motivo principal para poder encerrar a sociedade. Desentendimento completo. O que significa isso? Um sócio brigou com o outro, os dois brigaram com o pessoal da limpeza, um brigou com uma parte dos profissionais, o outro brigou com outra parte dos profissionais. Ninguém aguenta, né? Como é que vai ser? É melhor achar qual é o problema e descobrir realmente a gente não dá certo juntos. E fechar, né? Encerrar a sociedade, talvez encerrar a empresa e criar outras empresas a partir disso. É melhor do que ficar nessa guerra, né? E aí você tem que pensar, você quer mesmo ter um sócio? Ah, professor Marcão, eu quero sim, eu preciso de um sócio. Sócio é uma boa, apesar disso tudo que o senhor está falando, mas eu gosto das vantagens. Mas beleza. Então eu tenho 3 orientações para você. Eu quero mesmo ter um sócio. Aí a campainha continua, não sei se vocês estão ouvindo. Aí o que você tem que fazer? Definir muito claramente o tipo de sócio, tá? Você define muito claramente. Pode ser que depois que você definiu, você entendeu que seu marido não vai ser um bom sócio. Por mais que gere problema no casamento, é preferível gerar um problema de casamento antes de virar para a sociedade, porque depois a coisa vai ficar pior. Tá certo? Defina muito claramente o tipo de sócio. Depois você vai selecionar candidato para fazer aquela entrevista que eu falei, né? Selecionar candidatos. Você vai discutir, procurar pessoas. E vamos dizer que você ia abrir empresa com seu marido e você viu que não vai dar certo. E você começou a procurar outros possíveis sócios. Pode ser que o marido fique com cimento, o marido de birra, entre depressão. Mas, como eu disse, né, antes de ser sócio, melhor. Porque depois que abrir a sociedade, adeus. A outra coisa que você tem que fazer, depois que você selecionou o candidato, é avaliar a compatibilidade de gênios. Avaliar a compatibilidade de gênios, de valores, de crenças, não é? Se você é incompatível religiosamente com seu sócio, pode ser que não dê certo, tá certo? É bom que vocês, não é que vocês tenham a mesma crença, mas que sejam próximos, não é? A coisa tem que ser bem combinada. A outra coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é pensar como é que vai ser se um dos sócios resolver sair da sociedade. Aí você vai falar, não, professor Marcão, mas você está sendo negativista. Não, está sendo realista. Antes de você abrir a sociedade, você fechar a sociedade, abrir não, né? Quando você fechar o contrato com seu sócio, com seu novo sócio, você tem que colocar no seu contrato como que vai ser se um dos sócios tiver que sair. Tá certo? É melhor combinar isso antes. Tudo combinado dá mais certo, né? E aí, para fechar esse eu quero mesmo ter um sócio, é fazer um excelente contrato social. Porque já pensou se der um problema, se tiver que processar a sua esposa? Ou para ter que processar o marido, processar o filho? Nossa Senhora, processar o pai, né? Processar o avô, nossa, que confusão. Mas é isso aí. Então eu teria mais coisa para falar com vocês, mas em essência é isso. E qual é que é a regra de ouro para você ter um bom sócio? A regra de ouro. Aliás, é uma regra de diamante.
Olha só, vocês não precisam pensar iguais, mas vocês precisam olhar na mesma direção. Entendeu o que é isso? Vocês não precisam pensar iguais, mas vocês precisam olhar na mesma direção. Isso é muito sério, porque vocês têm que ter para onde a empresa vai pensar junto, como que o dinheiro vai estar daqui a um tempo. Vocês têm que pensar juntos. Você percebe? Uma questão é pensar igual. Tá certo? Vamos dizer que eu sou carrancudo e meu sócio é carrancudo. Não faz diferença nenhuma, não vai fazer dar certo. Tá certo? Mas a gente quer ter um dinamismo na empresa, e aí daqui a um tempo a gente pensa em já fazer tal coisa. Aí sim vai dar certo, tá ok? Sociedade é isso. São pessoas que trabalham juntas por um fim comum. É claro que aí você vai falar, não, professor Marcão, mas o espírito de equipe é a mesma coisa. Só que aqui no caso são os responsáveis pela empresa. Quando a gente fala em espírito de equipe na equipe de trabalho, são responsáveis por um objetivo, né? Por um trabalho, por um projeto. Agora, quando a gente está falando mesmo da coisa de sócio, a coisa, né? O buraco é mais embaixo. Certinho? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente volta nesse assunto com mais detalhe em alguns pontos, porque realmente eu recebi muita pergunta e pode ser que eu veja aqui que está faltando definir melhor alguma coisa. O assunto da sociedade é um assunto muito extenso. Eu tentei só dar uma reduzida aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo caladinho aí, né? Espero que vocês tenham gostado. E quem for assistir mais depois, também que goste, né? Porque eu gosto do conhecimento distribuído mesmo. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que o objetivo tenha sido alcançado. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço do professor Marcão.